Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estar encerrando essa série sobre autoliderança, que na verdade faz parte de uma série maior que é sobre liderança. E o primeiro quesito da liderança é a autoliderança. Quem não sabe dirigir a si mesmo, como é que vai dirigir outras pessoas? Como é que vai liderar outras pessoas, né? Então nós vamos estar falando depois, vamos continuar falando sobre liderança. E eu quero contar uma história para vocês. Essa história aconteceu em 2010 nos Jogos Olímpicos de Vancouver. Não aconteceu comigo, mas eu vi isso ao vivo pela televisão. O hóquei é um esporte que no Canadá é como se fosse o futebol aqui do Brasil. Lá eles são fanáticos por hóquei e adoram o hóquei. E na Olimpíada de Inverno, o Canadá já estava na frente no número de medalhas, mas aquilo para os canadenses não era tão importante quanto ganhar a medalha de ouro no hóquei. E o Canadá foi para a final. E mais ainda, né? Foi para a final contra o país que representaria a sua maior rivalidade, que é os Estados Unidos, onde tem a maior liga de hóquei do mundo e a mais importante do planeta. Então, Canadá e Estados Unidos era mais ou menos como se fosse a final da Copa do Mundo Brasil e Argentina, que todo mundo sonha em ver isso acontecer um dia, né? Então, estava durante os Jogos Olímpicos e tinha um jogador, Sidney Crosby, que é considerado o maior jogador do mundo. Alguns o consideravam ou o consideram até o maior jogador de todos os tempos de hóquei. E durante os Jogos Olímpicos, em todas as partidas, na fase classificatória, das outras fases, ele não jogou tão bem. Ele jogou bem, mas jogou na média ali, igual os outros jogadores. Ele não jogou como Sidney Crosby, que todo mundo esperava. Aquele jogador decisivo que podia fazer total diferença, né? Parece que vocês já viram esse filme aí no futebol, né? Tem tantos jogadores que as pessoas esperam alguma coisa e não acontece. Mas o Crosby estava ali, com certeza, na expectativa de que ele mesmo pudesse ter um rendimento melhor. Mas o mais importante, como eu disse em outros vídeos, para um grande jogador, é chegar ao título. E a equipe do Canadá chegou à final contra os Estados Unidos. E jogaram e depois tiveram a prorrogação e não aconteceu nada e foram para a segunda prorrogação. O técnico já tinha tirado o Crosby da quadra, quando na segunda prorrogação, um determinado minuto, ele voltou com o Crosby para o time e no hóquei a prorrogação é chamado gol de ouro. Fez o gol, acabou. E simplesmente aquele jogador tinha sido muito criticado, o disco apareceu para ele e ele empurrou ele para dentro do gol, fazendo o gol que deu a medalha de ouro para o Canadá. As manchetes dos jornais, até que antes daquele jogo, era: cadê o Crosby? Crosby não veio para essa Olimpíada? O que está acontecendo com ele e tal? O que será que ele está acabado? Eram todas as manchetes. Mas as manchetes no dia depois da final era: Crosby, o nosso herói, né? Crosby consegue dar o ouro ao Canadá. Tem um jornal que foi até eufórico, né? São Crosby traz o título para o Canadá. Então, quando você vê a diferença, por que essa história? Por que essa história? Porque essa história casa com o que nós estamos falando de autoliderança. Quando você é autoconsciente, quando você tem autoconfiança em você mesmo, né? Quando você sabe o seu porquê e quando você tem autoeficácia, você coloca isso tudo na prática, que hora? Na hora mais necessária, na hora H. Né? A pessoa que tem tudo isso, né, dentro de si e é consciente disso, sabe quem ela é, sabe o que ela tem que fazer, sabe por que ela faz aquilo, né? E sabe ser eficaz na hora certa, na hora H, ela vai lá e faz aquilo que é preciso. E foi o que aconteceu. Ele fez o gol, não porque alguém chegou lá, dominou o disco, passou pelo goleiro e rolou para ele e falou assim: põe essa bola dentro do gol. Não, não foi essa a jogada. A jogada foi uma jogada de média distância, em que jogaram para ele o disco e ele sentiu a oportunidade e deu aquela atacada fenomenal que deu a medalha de ouro para o Canadá. Assim são os grandes atletas. Eles, no momento certo, na hora certa, eles fazem a coisa certa. Porque aqueles grandes atletas que são autoconscientes, que sabem o porquê e que são autoconfiantes, confiam em si mesmo e que são autoeficazes, eles sabem que na hora H eles vão poder fazer aquilo que sabem fazer melhor. E normalmente é nessa hora que aparece o gênio, aquele que faz a coisa com fluência e que nós olhamos parece tão fácil, né? Você também pode ser assim na sua vida, no seu trabalho, você também pode colocar dentro de você todas essas capacitações. Basta você entender quem você é,
Você entender na sua identidade quem você é, ter autoconsciência de si mesmo, entender o seu porquê na vida, ter um propósito, ter um porquê. Por que você faz as coisas? Por que você está agindo? Né? E começar a adquirir as habilidades para ter a eficiência e ser autoeficiente. Ser autoeficiente na gestão de si mesmo e ser autoeficiente entendendo que o que a vida traz para você, você sabe o que você vai fazer com aquilo que a vida traz para você todo dia, né? E simplesmente colocar isso em prática, ir no caminho que a sua vida vai dar certo. Se você gostou desse vídeo, curte aí esse vídeo, compartilha com outra pessoa, se inscreve no nosso canal e obrigado por estar seguindo a gente aqui. Nós estaremos sempre compartilhando experiências do esporte aqui que servem para nossas vidas. Meu nome é Jorge Castilho, sou professor de Educação Física há muitos anos, mas essa experiência que eu adquiri no esporte, eu estou trazendo para você aplicar na sua vida, para que você tenha sucesso. Valeu, hein? Vambora!